Você já parou para pensar se o conhecimento que você tem é um conhecimento básico, intermediário ou avançado para uma determinada tecnologia? Ou então já ficou sem saber o que estudar? Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês um roadmap para você seguir em 2023 para você estudar SQL. E você vai entender o que diferencia o conhecimento básico, intermediário, para um conhecimento avançado nessa tecnologia. Então, se você quiser saber mais sobre isso, fica comigo aqui até o final desse vídeo. Fala pessoal, seja bem-vindo ao canal Data Marketing. Eu sou o Luan e esse vídeo aqui ele é muito legal porque eu vou trazer para vocês um roadmap para você botar em prática em 2023 se você ainda não tem domínio sobre a tecnologia SQL. E se você já tiver o conhecimento, você precisa saber como que eu vou passar aqui, se o seu conhecimento ele é básico, intermediário ou avançado. Depois de acabar o vídeo, você pode comentar aqui qual nível você se enquadra. Mas antes de começar, eu queria pedir para você que ainda não é inscrito no canal, que se inscreva aqui embaixo e ative as notificações para você não perder os próximos conteúdos. Eu tenho certeza que isso aqui vai te ajudar de alguma forma, então vai lá, se inscreve aí. Eu vou compartilhar com vocês um roadmap aqui da tecnologia SQL, planejamento de estudo para 2023. O que você precisa levar em consideração, o que é importante você saber dentro dessa tecnologia e depois eu vou mostrar uma forma de você conseguir se desenvolver. Então vamos aqui para o computador que eu vou mostrar na prática esse planejamento. Eu estou aqui na ferramenta Datalore. É uma ferramenta de gestão de notebooks e também gestão de código. Você consegue rodar tanto SQL quanto Python em uma ferramenta só. É bem semelhante ao que acontece também com o Databricks. É uma ferramenta que você consegue rodar diversos códigos em um lugar só e isso traz mais facilidade, rapidez e o melhor, totalmente gratuito, tá? Então eu já fiz a minha conta aqui na Datalore, inclusive eu vou deixar o link na descrição para você se inscrever se você quiser testar essa plataforma também. Ela é bem bacana, eu estou usando ela atualmente e a gente vai falar aqui um pouquinho do roadmap para estudar SQL. Pensando primeiro ali no básico do SQL. O que é básico do SQL, tá? Relacionamento entre bancos de dados, né? Ou entre tabelas, toda parte de relacionamento você precisa entender o que é isso, você precisa entender o que é um RDB, você precisa entender também como que é a questão do diagrama de banco de dados, mas entender isso assim não é algo que vai mudar completamente, mas você precisa entender um pouco desses conceitos, tá? O que é uma chave primária, o que é uma chave estrangeira, os tipos de dados, fazer operações, expressões, criar um banco de dados, apagar um banco de dados, selecionar um banco de dados, criar uma tabela, apagar uma tabela e depois entra a parte de inserção de registro e manipulação dos registros. Então a gente tem primeiro a parte estrutural, que foi essa que eu falei, a parte de estrutura do banco de dados, é criar um banco de dados, criar uma tabela, entender de tipo de dados, e depois a parte de registro, que entra aqui a parte de inserir registro, né, através de query, selecionar registros, filtrar, aplicar ali conceitos de filtro também, aplicar ali cláusulas de condição, né, and e or. Se você nunca ouviu falar disso é porque o seu conhecimento ainda está abaixo do básico. Isso aqui é o básico para você falar assim, eu tenho conhecimento em SQL básico, você precisa saber tudo isso aqui. Update, você atualizar registros, apagar registros com delete, as cláusulas like, top, order by, group by, distinct e ordenação. Tudo esses códigos que eu passei para vocês, ele está contemplado dentro do conhecimento básico, tá? Então tudo que vocês aprenderem aqui está relacionado a conhecimento básico. Vocês entendendo disso aqui, você pode falar que você tem um conhecimento básico. E agora eu vou deixar aqui uma tabelinha que eu consegui aqui na internet sobre um resumo dos principais comandos e que ele pode ser bem útil, tá? Então a gente tem aqui, ó, queries básicas, a gente tem aqui modificações dos registros de dados, criação de views, né, que são as visualizações ali, para poder você conseguir depois transformar numa visualização de dados, atualização de campos, né, o update, os joins, que são as junções de diferentes tabelas, tá? Então você junta tabelas para poder criar um sentido. E depois também algumas operações aqui de funções próprias do SQL, como fazer uma conversão de um campo, coisa nesse sentido, até a parte de reporting, você conseguir fazer ali as contas, que é o que no final é importante, né? O reporting é você comunicar os dados, tá? Então isso aqui é algo que você precisa dominar, e isso aqui pode ser o seu guia de bolso para você entender em qual caminho você está. Agora a gente vai para a parte de SQL intermediário.
o que é considerado o conhecimento de SQL intermediário. E se você for botar isso no planejamento de estudo, você vai estudar desde o iniciozinho ali, toda aquela parte do básico, até chegar aqui, depois que concluir isso, chegar aqui na parte do intermediário, tá? E aí, no intermediário, a gente tem aqui algumas coisas relacionadas a constraints, joins, valores nulos, apelidos, index, alterar a estrutura da tabela, truncar uma tabela, usar as views, que são as visualizações, como eu mencionei, a cláusula having, transactions, wildcard, date function, são todas as funções para você trabalhar com datas, é importante você ter o domínio disso também. Tabelas temporárias, na tabelas, usar sequências, manipular ali dados duplicados e fazer ingestão. Então, esses conhecimentos aqui são conhecimentos que você tem que adquirir depois aqui na parte do básico e você seguir aqui para o intermediário. Uma vez que você domina isso, você pode falar que você tem conhecimento intermediário. E aqui um recadinho rápido para você que está assistindo aqui esse vídeo até agora. Na plataforma Datamarket a gente tem um curso de SQL também, bem completo e que mostra exatamente na prática todos esses comandos e como é que funciona isso, tá? Você pode se desenvolver muito colocando em prática os projetos que tem disponível no curso de SQL. E lá a gente usa a ferramenta Databricks para poder fazer toda a parte de visualização de dados. Então você vai desde o zero, desde o conhecimento desses códigos até a implementação de projetos com dados reais. A gente trabalha com 2 projetos de portfólio e mais um projeto que você vai aprender ao longo do curso. Então, se você quiser conhecer um pouco mais da plataforma e fazer parte também para poder começar a estudar SQL por lá, o link vai estar aqui na descrição. E agora a parte do SQL avançado. O que seria um SQL avançado? Eu já trabalhei com SQL de forma avançada, né, fazendo programação, criando automatização de rotinas, workflow de dados, né, levando os dados de um lugar para o outro, fazendo tratamento, painel, um monte de coisa assim. E hoje um pouco do conceito de SQL para analista de dados ele está um pouco diferente, tá? Porque hoje o analista de dados ele tem um papel diferente do engenheiro de dados. Então, a parte de automatização nem sempre vai ter um analista de dados envolvido. Seria um engenheiro de dados o mais correto para poder trabalhar nessa função. E o SQL avançado para o analista de dados é o que eu vou mostrar para vocês aqui. O SQL avançado, você precisa entender de subqueries, então você precisa saber exatamente o que é uma subquery, como fazer uma subquery, fazer aí também operações de junção, né, utilizando union all, intersect, minus, então tem alguns códigos que você precisa utilizar ali. Também utilizar o group by com algumas extensões, né, de rollup, cube and group sets, então tem algumas particularidades ali a mais dentro do Group By. Então, a partir do momento que você tem esse conhecimento, você pode sim se considerar ali um analista de dados com conhecimento avançado em SQL. E além disso, você também precisa entender das funções de Windows e também a parte de particionamento, para você conseguir otimizar as suas consultas, tá? E por fim, a parte de queries recursivas. Então, coisas muito mais avançadas, são coisas bem específicas para você conseguir se desenvolver e falar que você tem um conhecimento avançado em SQL. Colocando em prática isso aqui, é óbvio que você pode na internet pesquisar, tem muito conteúdo bom na internet sobre esses termos, mas talvez não dessa forma organizadinha. Então o link vai estar aqui na descrição desse vídeo para você acessar esse notebook, que aqui é um notebook, que vai estar com esse roadmap. E assim você tem exatamente tudo o que é necessário para cada etapa de estudo dentro de SQL, tá? E para a galera que faz parte da plataforma, já sabe disso, já tem essa sequência de vídeos, né, e de conhecimento lá prático, mostrando cada uma dessas funcionalidades. Então, vocês podem ver que tem tudo o que precisa lá, tá bom? E pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo e compartilhe com aquele seu amigo ou amiga que não sabe o que vai fazer da vida em 2023. Está um pouco perdido com relação à profissão, que pode ter algum interesse ali com a área de dados, porque é uma área que está crescendo bastante, cada vez mais a gente tem mais vagas no mercado e também temos poucos profissionais qualificados. Espero que com o passar do tempo a gente tenha cada vez mais pessoas qualificadas e que as vagas continuem crescendo, tá bom? E que você também, que acompanha aqui o canal, faça parte desse movimento. Espero que vocês tenham gostado, vejo vocês no próximo vídeo e tchau!